Nós temos promessas do nosso Deus aqui para essa vida presente e não devemos ignorar que nós temos promessas de Deus para a vida futura. Esse é o estudo de número 1112 aqui do nosso canal Jabal que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós precisamos aprender a perseverarmos na bem-aventurada esperança através da palavra de Deus. Vamos ao nosso tema, as bem-aventuranças de Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 3. Nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que diz: bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. As bem-aventuranças são para os que são obedientes ao Senhor, para os que temem o Senhor, para os que o servem. E o conceito de bem-aventurança no dicionário é estado de profundo bem-estar, de felicidade completa, mas também é de suprema felicidade que só é alcançável pelos santos e justos no céu, junto a Deus. É glória. As promessas de Deus para nós que servimos, que tememos, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é tanto para a vida presente como para a vida futura. No Salmo 73, verso 25 e verso 26, nos mostra o desejo ardente de Asaf pelo Senhor, que diz assim: tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista Asaf está nos ensinando que ele desejava o Senhor acima de tudo, e mesmo passando por dificuldades aqui na terra, Asaf tinha a certeza que no final ele viveria glórias eternas. E nós precisamos andar por fé, nós precisamos viver de acordo com a bendita palavra de Deus. E no livro de Apocalipse, que significa revelações, existem outras bem-aventuranças, outras promessas de Deus para os seus servos. Segundo os estudiosos da Bíblia, são 7 vezes que aparece esta expressão bem-aventurados, ou seja, no capítulo 1, verso 3 é considerado como uma, mas nós vamos considerar como 3, e aí as outras passagens nós não vamos ver nesse estudo. E essas bênçãos, elas são para os servos fiéis, os servos verdadeiros, os verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo João, ele nos ensina que a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Apocalipse, no capítulo 22, verso 6, diz assim: então o anjo me afirmou, estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Tanto as promessas de Deus como toda a Bíblia em geral são dignas de confiança. E João nos ensina que a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. Maranata. Apocalipse capítulo 22, verso 7 diz: eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia desse livro. Outra versão diz: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Para guardarmos, nós precisamos estudá-las, meditar nelas, precisamos ler, precisamos ouvir e colocar em prática, como Tiago nos ensina em Tiago, capítulo 1, verso 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Nós precisamos nos atentar na palavra de Deus e perseverarmos nela para agirmos de acordo com a vontade do nosso Deus e aprendermos como agradá-lo e também a aguardá-lo pacientemente, porque o nosso Jesus fez uma promessa e ele há de vir e não tardará. Ele prometeu e ele cumprirá, como diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 10, verso 37, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Essa é a nossa bem-aventurada esperança e nós não podemos tirar o nosso foco das promessas de Deus para a vida presente e para a vida futura. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo nos ensina: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nós temos promessas do nosso Deus para a vida eterna e nós podemos confiar, pois a palavra de Deus é a nossa bússola, ela nos norteia na nossa caminhada cristã rumo à glória nos céus. No nosso texto base, nós encontramos que feliz é o leitor, os ouvintes que observarem as coisas que estão escritas na palavra, porque o tempo está próximo. E nós vemos no versículo do nosso texto base 3 verbos de ação, que é ler, ouvir e obedecer, ou observar e praticar as profecias desse livro. Então nós temos que nos atentar ao que está escrito na Bíblia Sagrada e não podemos ignorar o livro de Apocalipse. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados que leem as palavras desta profecia. É ler atentamente, é examinando, é meditando na palavra. Ler a palavra é necessária porque ela é a fonte de vida, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Provérbios capítulo 6, verso 23 diz: porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Muitas pessoas, elas vivem para elas mesmas, mas nós, os salvos em Cristo Jesus, nós vivemos para o Senhor e é através da palavra que nós somos conduzidos no caminho. Não se esqueça, o nosso Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A palavra de Deus, ela proporciona alegria aos nossos corações. Salmo 19, verso 8 diz: os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Precisamos, assim como os crentes bereanos, os irmãos de Bereia, precisamos examinar, precisamos observar e estarmos alicerçados na palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela ilumina o nosso entendimento em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos conduz à presença do Todo-Poderoso. Salmo 43, verso 3 diz: envia a tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. O salmista nos ensina que a luz e a
a verdade nos conduz a Deus. E Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nosso Jesus é o caminho, nosso Jesus nos conduz a Deus, e através da sua palavra Ele tem se revelado. É a palavra revelada, é o que está escrito na Bíblia Sagrada, e ela é digna de confiança, de total confiança. E através da palavra nós somos iluminados, porque ela é digna de confiança. Segundo Pedro capítulo 1, verso 19 diz: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Tem outra versão interessante que diz: e temos a muito confiável palavra dos profetas, que é as escrituras sagradas, a qual vós fazeis bem ao prestardes atenção, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã se levante em vossos corações. A estrela da alva se levante em vossos corações. A palavra, ela é como uma luz que brilha em nossos corações, porque o nosso Senhor Jesus é a estrela da alva. É através do Espírito Santo que habita em nós, que está trabalhando em nós, nos santificando, nos fortalecendo e nos preparando para o encontro com nosso Jesus nos ares. E é através da palavra que nós somos nutridos, que nós somos alimentados. Mateus capítulo 4, verso 4, nosso Jesus disse: Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é através dela que nós recebemos os nutrientes necessários. Como diz o profeta Jeremias, nós recebemos vida, e nós podemos, assim como o nosso Jesus, confrontar o nosso inimigo diante das provações, das tentações e dos sofrimentos. Nós não vacilaremos na fé, e nós também, através dela, somos capacitados pelo nosso Deus para toda boa obra. Mas infelizmente muitas pessoas trocam a palavra da Bíblia Sagrada por letras de músicas, por palavras de homens, por autoajuda e ensinamentos que contradizem a Bíblia, que contradizem a palavra de Deus. Pelo fato de não se alimentarem da palavra de Deus, eles não conhecem ela profundamente. Então, eles não conhecem a Deus verdadeiramente. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. Ouvir não é ouvir por ouvir, mas é estar atento, é estar absorvendo. Jesus, ele nos ensina que nós devemos dar a devida atenção à palavra para que possamos frutificar. Lucas no capítulo 8, verso 8 diz: e outra parte caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Depois que disse essas coisas, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devemos dar frutos para o reino e para a glória do nosso Deus. Devemos estar ouvindo com atenção a bendita palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos dar atenção ao que o Senhor está falando conosco, e devemos agir diferente do povo rebelde que se recusava a ouvir. Eles foram advertidos pelo Senhor, mas preferiram ignorar os avisos de Deus. Ezequiel capítulo 12, o verso 2 diz: filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Eles têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Precisamos dar atenção e não ignorarmos a palavra dita pelo Senhor, porque os israelitas agiram de forma abominável diante de Deus, ignorando os avisos, ignoravam as profecias, e eles sofreram
sofreram o juízo de Deus, porque eles ouvindo não deram credibilidade, não deram atenção e nem seguiram as orientações do Senhor. Existe uma exortação repetidas vezes no livro de Apocalipse, por que não dizer na Bíblia, que nos ensina que quem tem ouvidos ouça. Ouça é dar a devida atenção à palavra, é não ignorar a palavra do Senhor, mas é caminhar junto ao Senhor. No Salmo 81, o verso 13 e o verso 14 diz: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Nós precisamos ouvir atentamente e não ignorarmos que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos nos voltar para ouvirmos a palavra do Senhor nas igrejas, nas nossas casas, meditarmos nela, porque a palavra, ela estimula a nossa fé e nós precisamos dar credibilidade à palavra do nosso Deus. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados que obedecem. Outras versões falam os que guardam as orientações que estão escritas na palavra desta profecia. Guardar significa obedecer, isto é, seguir as orientações do Senhor e guardá-la na nossa mente e coração, pois assim nós evitaremos pecar contra o nosso Deus. João, no capítulo 14, verso 15, o nosso Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer, então, é prova de amor ao nosso Senhor. Ainda 1 João, capítulo 5, verso 2 e verso 3 diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem ama a Deus, obedece e guarda a sua palavra, obedece as orientações e vive para agradar a Ele. Quem lê, ouve e guarda, obedecendo e praticando a palavra de Deus, tem as bênçãos do nosso Deus para esta vida e para a vida futura. Quem não é praticante e somente ouvinte, Tiago nos ensina que essa pessoa se ilude e não persevera. Tiago, no capítulo 1, verso 22 ao verso 24, diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Guardar e praticar a palavra nos ajuda a estarmos atentos à palavra profética, à vinda do Senhor Jesus que se aproxima e que nós aprendemos através das revelações de Jesus a João. Eu vou começar a concluir. Nós precisamos estar atentos ao retorno do Senhor Jesus, que não tardará. Como nós lemos, é só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E através da palavra nós aprendemos como esperarmos com perseverança a vinda do nosso Senhor. Maranata.
Maranata. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.